Saudações para você que nos acompanha aqui no Facebook da Rádio Cidade e também através do jornal O Alto Jacuí. Nós estamos aqui no Banco do Brasil, pois temos uma novidade para transmitir para vocês. Mudou o gerente e isso acontece já há bastante tempo, cerca de 2 em 2 anos mudam os gerentes, principalmente aqui da agência de Birubá. Mas a história que eu tenho para trazer para vocês, ela é um pouquinho diferente, porque o gerente que assume aqui na nossa agência, ele nasceu aqui na terra da Pitangueira do Mato. É Francis Leonardo Henques. Está aqui ao meu lado. Francis, parabéns, muito obrigado por acolher e nos receber aqui na agência hoje. Para quem não conhece, eu vou fazer uma breve apresentação do Francis aqui. Ele é filho da Janete Kuhn, da professora Janete, e do Sérgio Henques, que já é falecido. Irmão do Thales, Francis tem 44 anos, é da classe aí dos 1981 e tem uma história de vida muito legal. É uma história de vida que vai se conectar com muitos que vão assistir esse vídeo. Francis foi inclusive servente de pedreiro e está chegando aqui na agência que tem a segunda maior carteira agro do Rio Grande do Sul. Não é pouco desafio, Francis, ainda mais num ano ou em vários anos que nós tivemos frustrações de safra. Mas antes de entrar no desafio da agência, eu queria entrar um pouquinho aí no passado do Francis. Te convido para a gente sentar aqui para ficar mais à vontade. Francis, inclusive, tem aí uma veia na música, tem uma veia na comunicação, trabalhou como radialista, né? E eu posso dizer, de carteirinha, fui colega dele na faculdade, é um cara diferente, extremamente inteligente. Me conta um pouquinho, Francis, do que você lembra da tua infância, tudo bem? Boa tarde, Andrei. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio Cidade. É um prazer receber vocês aqui, receber os amigos aqui, né? Como você comentou, a gente já foi colega, né? Colega de turma, e é sempre um prazer estar recebendo vocês aqui, agora de volta a Ibirubá, né? Depois de pouco mais de 13 anos fora, né? Em algumas agências nesse nosso Rio Grande aí, tentando sempre fazer o melhor, tentando atender da melhor forma, né? Buscar soluções aí para os nossos clientes. E agora de volta, né? De volta, e como é bom a gente estar de volta, ver as pessoas entrando na agência, conhecer as pessoas que estão na rua, porque a gente está acostumado a andar por algumas cidades e não conhecer ninguém. Olhar para as pessoas, né, e por um bom período não conseguir relacionar quem é a família, da onde é, né? E aqui tem sido uma experiência muito gratificante nesse sentido aí, porque a gente passa pela rua e conhece as pessoas entram no banco e vêm cumprimentar, me lembro de ti, me lembro da tua família. Então tem sido muito legal. Imagino que o Francis lá, né, da década de 80, 90, se ele olhasse para o Francis hoje, né, sentado na cadeira de gerente do Banco do Brasil, de Birubá, né, o grande caixa forte aqui da nossa cidade e região, porque aqui centraliza muito recurso que é distribuído para as outras agências. O que aquele menino, aquele servente de pedreiro falaria? Pois olha, eu acho que não tem nem como imaginar, né? Porque quando a gente é jovem, né? Por mais que ainda quando estudante, enfim, eu nunca imaginava trabalhar no banco. Não foi uma coisa assim que às vezes a gente tem desde criança, né? Tem aquela vontade de fazer isso, ou de fazer aquilo, ou de ter tal profissão, e não era uma coisa que eu imaginava. Então, comecei a minha vida acadêmica muito cedo, minha mãe professora, então sempre incentivou muito a questão do estudo, né? E aí o tempo foi passando, comecei virei músico, né? De uma forma até meio que surpreendente, porque muito novo, né? Participei de um festival e os músicos que estavam tocando o festival, então, um deles era meu tio, né, que é o Jair Menestor, né, que trabalha na outra rádio, na CBS, e acabei começando a tocar baile, né, tocar festa, tocar casamento. Então, aí começou a minha vida profissional. E com o passar do tempo, depois de fazer o segundo grau, né, o ensino médio, tinha assim uma certa vontade talvez de partir para uma engenharia, alguma coisa das exatas, né? Que a matemática também sempre teve no sangue, né? E aí não era possível naquele momento, né? Por restrição financeira, enfim, e acabei voltando para, né? Ficando em Ibirubá
E trabalhando, aí comecei a trabalhar como servente pedreiro, com os meus outros tios aí, que até hoje estão nessa lida, nesse trabalho, né? Nessa labuta. Quais tios? O Lique, né? Que é o Jânio, né? Que a família tá todo mundo com J, né? Tem a Janete, tem o Jânio, tem o Jaques, tem o Jaime, né? Tem todo mundo com a letra J começa. Então comecei a trabalhar com o Lique, né? Comecei com o próprio Preto, né? Que é o Jaime, que tava também na época já trabalhava também com construção de casa, né? O meu finado vô, que é o seu Nesh, né? Que também músico, também era pedreiro, né? O Nenos, né? Que era o companheiro dele também. Então, a minha infância foi com essa turma, né? Foi com esse pessoal. E aí, trabalhando na época, acabei indo para o quartel, né? Que daí chega aquela idade ali dos 18, a gente tem essa possibilidade, acabei indo para o quartel. Não fiquei muito tempo, porque pouco tempo antes eu tinha feito concurso do banco, sem grandes pretensões, mas tinha feito concurso do banco. E o banco acabou me chamando, e aí eu vim assumir na cidade de Itapera, lá nos idos, começo do ano 2000. De lá já vão mais de 25 anos, né? Então, em setembro do ano de 1999, o Francis tomou a decisão que mudaria a vida dele, né? Foi fazer o concurso do Banco do Brasil para escriturário. É o que existe até hoje, né, Francis? Isso. Quem recebe a melhor pontuação espera aí que vai ser chamado. Exatamente, né? O concurso do banco, ele normalmente tem concurso, cada 3 anos, 4 anos tem concurso, né? Porque as pessoas vão se aposentando. Então, a forma de entrar nessa empresa é via concurso, não tem outra forma, né? E é concurso para escriturário, né? Até porque a exigência é o 2º grau, ensino médio. Você não tinha faculdade, não tinha nem pretensão de começar. Na época não, nem pensava nisso, né? Então, entrei no banco, comecei a trabalhar em Itapera como escriturário. E aí, 3 anos depois, né? Trabalhando lá, acabei transferindo aqui para Ibirubá. Que aí eu morava aqui, já estava em casa, era mais fácil, mais tranquilo, né? Ficava mais na mão. E aí passei a trabalhar aqui em Ibirubá em 2003. E fiquei aqui até 2012. Então, dentro desse período, aí sim, consegui acessar outros cargos dentro do banco. A gente acabou fazendo a faculdade, né? Nessa época também, né? Nesse começo nos anos 2000, 2001, ali também acabei trabalhando na rádio, né, que também foi uma experiência assim espetacular, assim, que um dia eu espero ter essa oportunidade de novo, porque me apaixonei, né, definitivamente pela rádio. Então foi muito legal. E aí vim para Ibirubá, passei a trabalhar aqui, e aqui fiquei até 2012, quando aí saí para ir para Amaral e aí começar a correr mundo mesmo. Aí, sim, com outros cargos dentro do banco, né? Aí comecei a correr mundo. Você teve a primeira oportunidade como gerente geral de uma agência depois dessa passagem em Amaral, que aí você vai para Ibiaçá, né? Uma agência nível 4, nessa escala que vai até 6. Então, 1 a 6, são as agências que têm aí uma relevância, uma estrutura, né, maior, e 6 são as agências menores aí. Você foi para um nível 4, depois vai para Lagoa Vermelha, que é um nível 3, Santa Rosa, e vai parar em Santiago, de onde você veio, né, Francis? Santiago é longe daqui, né? Dá quase 300 quilômetros, né? É longe, já é o começo da fronteira, que a gente chama, né? Ela faz parte da nossa regional de Santa Maria, uma cidade, uns 50 mil habitantes, mais ou menos, um povo muito acolhedor, com hábitos diferentes dos nossos, né? Porque cada local tem as suas peculiaridades, né? Sua cultura. Então, mas um lugar assim que a gente passou mais de 2 anos, quase 3 anos, e com certeza foi assim, de muita valia, de muito conhecimento. A gente foi muito feliz lá nessa passagem, né? E agora, então, retornando à terra da pitangueira, né? Legal. Para ser gerente geral aqui da agência de Ibirubá, o Francis morou na Hermane, morou na Floresta, morou na Progresso, estudou no Premem até a 6ª série, aí depois, por conta aí da mãe ter, né, um acesso na área de ensino, você vai para o Sinodal, consegue fazer a tua formação 2º grau lá e de forma concomitante faz o 2º grau também no Premem, curso técnico. Então eu estudava de manhã e à noite, é isso? Exatamente, teve 3 anos que foi isso mesmo. Então eu fiquei no Premem até a 6ª série,
né? E aí na sétima a minha mãe acabou sendo contratada lá pelo Sinodal por um período e eu migrei para o Sinodal. Na sétima e oitava série eu fiz no Sinodal, né? E aí no segundo grau a gente tinha essa possibilidade. Então eu fiz o segundo grau no Sinodal, né? O ensino médio que a gente chama, primeiro, segundo, terceiro anos. E concomitantemente eu fazia a contabilidade lá no Premem, no turno da noite, né? Que também na época era 3 anos, né? Eu acho que é diferente do que é hoje. Também valia como segundo grau. Então tinha as matérias normais de segundo grau e também tinham as matérias de formação em contabilidade. Então foram 3 anos assim bastante intensos, né? Porque era aula de manhã, acho que eram 2 tardes, se não me engano, no Sinodal, porque tinha períodos vespertinos também, e de noite no Premem. E final de semana, tocando baile, fazendo festa no final de semana ainda. Essa veia musical aí do Francis, né? Bom, Francis, quando você soube que viria para Ibirubá, como vocês receberam também essa notícia? Como é que você chega para contar para a mãe isso? Como é que foi essa história aí? Então, há uns dias atrás, mais ou menos um mês atrás, né? Surgiu essa possibilidade, a gente estava conversando já, porque eu estava fechando quase 3 anos lá em Santiago, e daí é o momento em que a gente começa a ver as novas oportunidades, aonde vai ter vaga no banco, né? Quais são as agências que interessam, né? E nesse momento teve essa conversa com os meus superiores lá, para saber para onde que a gente pensava em dar o próximo passo, né? E dentro dessas possibilidades, das cidades que tinha essa possibilidade, estava Ibirubá, né? E aí, apesar de já ter trabalhado aqui, que não é um movimento tão natural, porque geralmente a gente não volta, né, para a mesma agência, me coloquei à disposição, né, para eventualmente voltar, se o banco também entendesse que seria positivo, né? E aí foi definido dessa forma. Então, a gente sabe que é um momento um pouco crítico, né? A gente pode dizer assim, principalmente do agronegócio. A gente vem aí de algumas estiagens seguidas. Teve a questão da enchente também, que atrapalhou bastante, né? E aí o fato de, daqui a pouco também, de eu ter muitos conhecidos, conhecer já os clientes, conhecer já a cidade, eu acho que contribuiu positivamente para, nesse momento, né, a gente retornar para cá e ter uma condição talvez um pouco até melhor, né, para atender, para conseguir conciliar todas essas grandezas, né, e tentar, na medida do possível, resolver os problemas, tentar sanar as dificuldades, né, principalmente do nosso agricultor, que é um momento bem diferente, porque ele, né, por muito tempo a gente teve boas safras, com bom preço, né, e agora a gente teve essas frustrações que foram seguidas. Já aconteceu diversas vezes frustrações, mas não numa sequência de tantas, né? Então essa dificuldade a gente está tendo agora, mas com muito trabalho, com dedicação, né, com muito empenho, com muito entendimento também por parte dos clientes, a gente vai chegar lá e vai superar e vai dar a volta. Nesse processo aí está o governo federal, linhas de crédito, né, Francis? Chegaram, vocês já estão conseguindo operacionalizar? Qual é hoje, né, nessa terça-feira aqui, dia 11 de novembro, a situação do agro? Então, nós tivemos uma MP que foi divulgada lá na Expo Inter, no dia 5 de setembro, que liberou, né, 12 bilhões para um atendimento especificamente do agro. Tá? Só que essa linha ela não é apenas do Rio Grande do Sul. Ela é para alguns outros estados também que também tiveram perdas sequenciais, aí, mais de 2 perdas em 5 anos. Né? Então é uma linha que tem um recurso expressivo, mas talvez não suficiente para amparar todas as operações que a gente gostaria ou que seria necessário. Então, visto que talvez a gente não consiga atender todos os clientes dentro dessa linha, o Banco do Brasil lançou uma linha espelho, que a gente chama, que é uma linha muito similar a essa, em termos de prazo, em termos de condição. Claro que aí o juro não é subsidiado, porque essa linha do BNDES, da MP, ela tem um juro subsidiado do governo, né? Mas o banco também tem uma linha própria, com um custo um pouquinho maior, né? Mas que também tem essas mesmas características de até 8 anos, né? De uma entrada reduzida, né? Para a gente tentar, na medida do possível,
sanar, né, pelo menos, ou tentar auxiliar o nosso agricultor. Essas duas linhas elas já estão aptas, a gente já está acolhendo a proposta, né, e a gente tem feito o contato ativo com nossos clientes. Então, todos os que têm essa possibilidade de contratar essas linhas, a gente está contatando. Alguns também estão vindo até a agência para procurar. E a gente vai discutindo caso a caso, né, situação por situação, um por um, né, porque cada situação ela é única. Né? Então, não é nada feito de forma massificada. Então, tem que ser feito o pedido, né? A gente tem feito o contrato, eventualmente tem o registro cartorário. Então, tem passado por todas essas fases, né? Mas os contratos estão sendo feitos. Já estamos liberando algumas coisas, né? Lembrando que essa linha ela é uma linha que serve para liquidar operações que estão na iminência de vencer. Né? Então, ela não é uma linha que libera recurso para o produtor, mas ela pega essas operações que daqui a pouco estão vencendo agora e o produtor está sem condição de honrar da forma como ela foi contratada originalmente. Quantos clientes tem na carteira agro, mais ou menos? Cara, essa pergunta é boa, né? Mas eu creio que mais de 8 mil clientes. E quantos hoje estão negativados, não conseguem acessar? Não tenho esse número agora para te dizer, mas são muitos, Andrei. Mais da metade? Creio que não. Acho que a metade não, mas são muitos clientes. Agora, mesmo estando com algum atraso, com não tendo cumprido o cronograma da operação original, essa operação agora da MP, ela é passível de a gente tentar ajustar. Então, ela é uma operação nova, não somente para quem está em dia, né? Até principalmente para quem está com dificuldade, né, de manter as suas operações em dia. Certo. Tá? Mas são muitas operações, muitas mesmo, né? Porque cada situação é uma. Os clientes eles têm mais de uma operação, né? Porque daí tem investimento, tem comercialização, tem CPR, tem custeio. Aí o custeio tem o custeio de verão, tem o custeio de inverno. Então, cada cliente tem diversas operações. E todas elas a gente está tratando e tem que tratar individualmente. Então, ela traz um fardo operacional, mas que é de extrema relevância e importância para a gente sanar, né, e tentar deixar em dia o nosso cliente, o nosso agricultor. Muito obrigado, Francis. Né? A gente vai te convidar várias vezes aí para falar especificamente do assunto do agro, do PJ, né, de como está aí a relação do Banco do Brasil com a comunidade, e faremos lá no estúdio. Hoje a gente veio aqui mais para te parabenizar e dizer que estamos muito felizes em ver, né, um iberubense, filho dessa terra, nascido no Hospital Unis Dias, né, para assumir aqui uma agência tão importante na história do crédito de Ibirubá e da região. E dizer que o seu avô lá, o seu Neshkun, né, o seu Walter, e toda a família devem estar também muito orgulhosos aí do estágio que você chegou. Obrigado. É motivo de muito orgulho, né? A gente está de volta. Mas nós precisamos trabalhar muito, né, e fazer jus, né, a essa oportunidade que o banco está me dando, de estar na minha casa, né, mas eu tenho certeza que com esse time que a gente tem aqui... Quantas, né, pessoas aqui? São 16 efetivos. Então, tenho certeza que com esse time que a gente encontrou aqui, né, e com essa comunidade... A agência está renovada, está reformadinha depois daquele sinistro. Daquele incidente, né? Não, eu encontrei uma agência linda, né? Diferente da que eu saí, inclusive, porque era outro padrão. O padrão hoje é o padrão 2.0, que a gente chama um padrão novo, né? Então, a agência tá muito bonita, né? Tá muito confortável, né, para receber os nossos clientes. E eu tenho certeza aí que com a ajuda da imprensa, da comunidade, dos colegas, né, de todos os intervenientes, do poder público, a gente vai superar esse momento, né, e vai entrar num viés, mais uma vez, bom, né, de prosperidade e crescimento. Verdade, né? Inclusive a gente tem aí, mais ou menos em 2 anos, no máximo 3, o Francis talvez já não esteja mais aqui, né? Então, você quer entregar muito nesse período aí e fazer jus a toda a confiança. Com certeza, exatamente isso, né? A gente vem para mudar a situação. Você tem uma meta estabelecida, Francis, assim, pelo menos pessoal ou colocada pela própria gerência? Eu tenho as minhas metas pessoais. As metas da empresa, elas existem, né? Mas, afora isso, eu tenho as minhas metas pessoais. Eu realmente quero
quero fazer jus a essa volta, né? Porque é muito interessante assim, a gente receber as pessoas, os amigos, os colegas, né? Os conhecidos, né? Mas tudo isso vai ter um fundamento, né? Se efetivamente a gente conseguir mudar a situação atual. E claro que não depende só de mim, ou só do banco, ou só do cliente, ou só... Né? É um conjunto. Nós temos que todos estar virados para o mesmo lado, né? Com a mesma intenção, né? E aí, com certeza, vai dar certo. E a gente vai trabalhar para unir todas as pontas possíveis, né? Para que isso aconteça no menor prazo possível, né? O mais rápido possível, e que a gente entre, né? Agora já teve uma colheita boa agora de inverno, está tendo, né? E com certeza o verão vai nos ajudar, o tempo também precisa nos ajudar, mas eu tenho certeza que vai dar certo, muito confiante que essa história vira a partir de agora. Legal, conversamos com Francis Leonardo Henques, 44 anos, assumindo a gerência do Banco do Brasil, agência 0677, né? Aqui da rua Serafim Fagundes, tradicional endereço. E a gente vai voltar a conversar com o Francis em outras oportunidades também na programação da Rádio Cidade e do Jornal Alto Jacuí. Aqui estivemos ao lado do Jardel Schemer, para a Rádio Cidade, o repórter Andrei Grave.